Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é campanhas eleitorais em países em conflito. Nós temos como convidado para conversar sobre esse tema o Kofi Badu, ele que é consultor político, especialista em marketing político e campanhas eleitorais e está acostumado a trabalhar em eleições em países em conflito, principalmente no continente africano. Seja muito bem-vindo, Badu. Obrigado, Fábio, obrigado pelo convite. Obrigado você. Badu, você é um consultor político que vive atualmente na Europa, né? Já viveu aqui no Brasil, já viveu aqui na América do Sul, é nascido na Costa do Marfim, no continente africano. É muito diferente as campanhas eleitorais da América do Sul com as da Europa e com as da África? Então, obrigado pela pergunta, Fábio. Eu diria que, de fato, há uma grande diferença. As eleições brasileiras são um pouco parecidas com as eleições europeias, claro, há um folclore, né, a questão cultural que diferencia um pouquinho, mas em termos de organização é o mesmo processo. Quando nós assim, pegamos os exemplos dos países africanos, aí o processo é totalmente diferente. Porque quando se fala de campanhas eleitorais, evidentemente há é um processo democrático. Então, na Europa você tem a democracia que de fato funciona, no Brasil também. Nos países africanos já não é tanto o caso. São países ainda em construção, né, nesse quesito, né, de democracia. Portanto, o processo é totalmente diferente e muito mais complexo quem se aventura, né, em trabalhar em campanhas eleitorais na África, entendeu? Ô, Agora, Badu, nesse momento, Badu, você está até coordenando uma campanha presidencial no seu país de nascimento, que é a Costa do Marfim. E eu tive pesquisando aqui na Costa do Marfim, nessa eleição presidencial, havia mais de 40 candidatos. Por que tantos candidatos à presidência? bom, de fato, o país, eu diria, entrou nessa fase de eleições há pouco tempo, né? Há pouco tempo. Portanto, é algo ainda não muito bem amarrado para as pessoas poderem de fato participar. Então, as pessoas surgem, às vezes, às vésperas do processo eleitoral para se candidatar, entendeu? E a política ainda é um meio para, se eu puder falar assim, as pessoas se enriquecerem com facilidade. Portanto, todo mundo vê nesse processo eleitoral uma forma de se fazer conhecer, mas ao mesmo tempo almejar uma possível entrada no governo, né, após as eleições. É mais ou menos isso. Não é um processo amadurecido, não é algo onde você tem candidatos que vão se construindo ao longo do tempo. Não. É muito mais uma questão de eu preciso aparecer no momento da campanha eleitoral para futuramente ver se eu consigo um cargo no governo ou se, enfim, entro de fato na política. Então, é o processo que leva, que a desorganização, né, no processo eleitoral que leva a esse tipo de candidaturas. Entende? Agora, claro que Interessante, nem sempre, interessante isso que você está. pois, Conclua seu agora, raciocínio, não é por nem favor, Badu. sempre todos os candidatos preenchem os requisitos, né, para poder participar. Entende? Há certas medidas que são impostas, que são colocadas na legislação para que, de fato, para não ter candidaturas, como posso dizer isso, de pessoas despreparadas. Existe isso de fato, mas, infelizmente, ainda temos esse grande número de candidatos que surgem no momento da campanha eleitoral. Muito interessante isso que você está dizendo, Badu, porque então algumas pessoas, mesmo numa eleição para presidente, essas pessoas usam a campanha para fazer a promoção pessoal delas,
O que elas querem sim, é que quando tiver um novo governo, com a promoção pessoal que elas fizeram enquanto candidatas, né, elas consigam um lugarzinho nesse novo governo. É isso, né? sim, sim, porque ah, assim, quando essas pessoas aparecem no momento da campanha eleitoral, com certeza a maioria não conseguirá chegar. Não é todo mundo que chega no segundo turno. Você tem dois candidatos no segundo turno, quando o processo ainda é bem conduzido. Portanto, essas pessoas que participam tiveram as candidaturas aprovadas pela comissão eleitoral independente, porque lá é um processo totalmente diferente do Brasil. É uma comissão que organiza as eleições. Quando essas candidaturas são aprovadas, muitas vezes no primeiro turno tentam fazer campanha, mas já no segundo, a tendência é levar o apoio ao candidato bem colocado para futuramente entrar no governo. É sempre assim, esse é o processo. Badu, aqui no Brasil a gente trabalha nas campanhas eleitorais com doações e os partidos também conseguem ter acesso ao fundo partidário, né? E dessa forma as campanhas são feitas. Num país como a Costa do Marfim, como que se faz o financiamento dessas campanhas eleitorais? Bom, evidentemente, falando do Brasil, nós temos algo muito mais organizado, uma legislação de fato que existe para acompanhar o processo eleitoral. Isso não é o caso da Costa do Marfim. Para te dar um exemplo, a legislação eleitoral mudou 2 meses antes, né, das candidaturas, porque assim os candidatos para essa eleição, agora que vai acontecer dia 31, no próximo sábado, tinham que entregar as candidaturas início de agosto. 2 meses antes do mês de agosto, quer dizer, no mês de junho, mudou a legislação eleitoral. Percebe? Então, isso, de fato, não facilita o processo de financiamento. E quem financia a campanha? Um exemplo é que o presidente, o atual presidente, falou uma frase uma vez. Ele diz o seguinte: os candidatos não querem participar porque há um boicote neste momento na campanha eleitoral. Os candidatos da oposição não querem participar porque eles não têm dinheiro para financiar a candidatura ou a campanha. Portanto, se eles querem, eu posso falar com o ministro da Economia, no caso no Brasil da Fazenda, para emprestar algum dinheiro. Então você percebe que não existe um fundo de fato de financiamento. Tem uma legislação na Costa do Marfim que existe para o fundo partidário, mas isso depende dos humores dos dirigentes. É um pouco complicado, é um processo bastante complicado. Falam-se Badu, de campanha. Sim, Badu, aqui no Brasil é obrigado o cidadão a ir votar no dia da eleição. Na Costa do Marfim também é obrigatório o voto ou é facultativo? é facultativo. É facultativo, nunca foi obrigatório, portanto, e a participação, isso influencia bastante a participação no processo, né, do voto, porque como não é obrigatório, é facultativo, portanto, a partir do momento em que não há, de fato, o candidato que eu quero, simplesmente não me desloco para votar. É assim que acontece na maioria dos países. E isso é um processo dos países de língua francesa, que ainda estão um pouquinho atrasados nesse processo eleitoral. Porque nos países de língua inglesa a coisa é muito mais organizada, país de língua portuguesa também há uma certa organização, apesar de ser facultativo, as pessoas ainda demonstram interesse. Nos países de língua francesa, o processo é totalmente diferente. Entendeu? Quer dizer que, Badu, pelo que você está falando, até hoje, em relação às eleições em países do continente africano, existe uma influência dos colonizadores. Você está me dizendo que Totalmente. países com língua francesa têm uma dificuldade diferente dos de língua inglesa, dos de língua portuguesa. Ou seja, a presença do colonizador, passado tanto tempo que muitos desses países deixaram de ser colônia, ainda se dá por meio de um processo eleitoral, é isso? Sim, Fábio, acho que você resumiu bem. Na tua pergunta já tem a resposta. De fato, há uma influência muito grande, no caso da França,
nas eleições nesses países. Eu diria que as eleições, de fato, acontecem para legitimar o poder daquele que já está no poder. É apenas isso, porque você tem as organizações internacionais que têm um olhar, então o país vai precisar no futuro de empréstimo, essas coisas, e pede-se um ambiente, entre aspas, democrático. Portanto, se não houver eleições, esses países não vão conseguir, de fato, futuramente empréstimos, financiamentos vindo do exterior. Então, precisa garantir que há um aparato democrático. E isso leva, de fato, a organizar eleições, mas não são, de fato. Infelizmente, como consultor, é um pouco frustrante não poder demonstrar de fato o trabalho, o conhecimento que nós temos. Se, por exemplo, pode começar uma campanha eleitoral sem saber se o teu candidato de fato vai fazer uma campanha, percebe? Então é um pouco complicado. Badu, no continente africano são mais de 50 países, sendo que neste ano de 2020 tem mais de 20 países do continente africano fazendo eleições presidenciais. Essa realidade que você está falando da Costa do Marfim, especificamente, porque a campanha é onde você está coordenando uma campanha presidencial nesse momento, por tudo que você está me dizendo, é uma realidade às vezes parecida de outros países do continente. Sim, infelizmente. É uma realidade comum aos países de língua francesa. A título de exemplo, a semana passada teve eleições na Guiné-Conakry, que é a Guiné francesa. O presidente, o atual presidente, se candidatou pela terceira vez, né? O que era proibido pela Constituição. Ele alterou a Constituição para poder se candidatar novamente. Pelas pesquisas, pelas sondagens que foram feitas, ele não tinha condições de ganhar. Para você ter uma ideia, 2 dias antes do voto, cortou-se a internet. Até hoje, foi oficialmente anunciado um resultado e há uma contestação na rua. As pessoas estão manifestando. A internet está cortada, há muitos mortos, ninguém sabe de fato o que acontece no país. Então, assim, é bastante complicado. É bastante complicado. E a mesma situação, infelizmente, pode ocorrer nos próximos dias na Costa do Marfim. Agora, há um país, que é o Burkina Faso, que está a tentar sair um pouquinho desse ciclo de violência, tentando, de fato, apresentar um quadro, um processo eleitoral mais aberto, mais justo e transparente. Nos outros, ainda é bastante complicado. É uma realidade, infelizmente, que continua assolando os países de língua francesa. Badu, para nós aqui no Brasil, nem sempre as notícias chegam com riqueza de detalhes. Eu li em alguns jornais aqui, em alguns noticiários até da própria internet, dizendo que algumas dezenas de pessoas já teriam sido assassinadas recentemente na Costa do Marfim por causa do pleito eleitoral. Essa informação é uma informação verdadeira? Infelizmente, é verdadeira, porque, eu diria, a oposição anuncia 70 mortos. O governo anuncia em torno de 20 mortos. Então, uma guerra de números que é preciso, de fato, avaliar e entender. Mas o fato é que já há mortos devido ao processo eleitoral atual na Costa do Marfim. Isso se deve, primeiro, a uma contestação da oposição. A oposição acha que o atual presidente não deve se candidatar, porque a Constituição não lhe permite fazer isso. A mesma oposição contesta a lista eleitoral. Então, acham que é uma lista que o presidente, junto com o governo,
organizou de forma a fraudar as eleições. Então, uma contestação já existente. Hoje, para essas eleições de sábado, tem apenas 2 candidatos que estão fazendo campanha. O atual presidente e um jovem que é um dissidente de um grande partido da Costa do Marfim. Então, de fato, para observadores, não está tendo uma campanha eleitoral. Mas para o governo, isso está a acontecer e a mídia francesa apresenta, de fato, o país como estando num processo eleitoral. É uma situação bastante complexa. Eu diria que vocês no Brasil têm muita sorte de assim poderem ter um processo eleitoral. Às vezes, claro, sempre tem alguns problemas, mas é muito mais organizado a acompanhar o processo até o final, o que não é o caso, por exemplo, da Costa do Marfim dos países de língua francesa. Badu, existe propaganda eleitoral na TV, no rádio, existe propaganda em jornais? Como é que é feita essa campanha? De que forma os candidatos têm acesso aos eleitores, às pessoas na rua, para passar a sua mensagem como candidato? Olha, os candidatos, no caso dos candidatos da oposição, eu diria que hoje é a internet que está, de fato, ajudando eles a fazerem campanha. Mesmo aqueles que resolveram não continuar o processo eleitoral, estão fazendo uma campanha contra, mas essa campanha é apenas via internet. Na Costa Marfim, nós temos oficialmente 3 TVs públicas e 3 privadas pertencentes ao marfinense. Agora, tem várias TVs estrangeiras, francesas, etc. O que acontece? As 3 TVs públicas não dão acesso à oposição. Então, é difícil você encontrar um candidato ou um político da oposição passar na TV. É muito mais aberto ao governo e ao atual presidente. Então, propaganda na TV é algo quase inexistente. Agora, propaganda via internet, etc., é ali que as pessoas estão focando mesmo, e no meu caso, no meu candidato, é esse trabalho que estamos fazendo, é focar mais na internet, porque nós não temos espaço, infelizmente, na TV. Não porque não há dinheiro para pagar, não, é simplesmente porque não há espaço para isso. Badu, nós conversamos agora há pouco e falamos que existe sim uma violência em alguns países, em algumas campanhas eleitorais aí no continente africano, até com dezenas de mortos. Vocês que trabalham numa campanha diretamente, você que trabalha fazendo o marketing político do candidato, o próprio candidato, vocês se sentem seguros em sair na rua, em trabalhar, ou tem que ser um trabalho mais às escondidas? Olha, eu diria que não é bom para um consultor aparecer fazendo campanha para um candidato. Quer dizer, é muito mais difícil porque você corre o risco de não ter mais trabalhos. Porque fazendo um trabalho para um candidato, a imagem que aparece é que você é pró aquele candidato, você é militante daquele partido, daquele, enfim, as pessoas não conseguem ainda dissociar, né, a questão do consultor africano, quer dizer, consultor, no caso, marfinense, fazendo campanha para um político marfinense. Essa diferença aparece quando o consultor, por exemplo, é francês, ou, no caso, sobretudo, são franceses que fazem campanha para os políticos lá. Então, ali dá para perceber, fala, ele tem uma agência de comunicação por trás da campanha dele. Mas um marfinense fazendo campanha, automaticamente você é assimilado como militante àquele partido. Então, um processo ainda bastante complexo para, enfim, explicar e as pessoas entenderem. Mas é um trabalho que estamos fazendo. Eu simplesmente resolvi, de fato, fazer campanha na África e eu venho construindo essa importância do marketing político, da propaganda eleitoral para os jovens. Então, os jovens que estão, de fato, se interessando pela política, eu acredito que é ali que a mudança pode vir.
Estão começando a formar pessoas, a mostrar que é um caminho, mas fora isso, é bastante complicado você aparecer. Como consultor de um Mas político, já o Badu, mas uma coisa que eu quero entender vocês que trabalham para o candidato correm risco de serem assassinados também? Os candidatos correm riscos em serem assassinados também? Vocês se sentem confortáveis em estar num país que há tanto conflito numa época de campanha eleitoral? Por exemplo, neste momento, você está na Costa do Marfim, ou você está fora da Costa do Marfim neste atual momento? estou fora, nesse atual momento estou fora. Eu deveria viajar para lá agora, esse mês de outubro, já estive, tinha que voltar, mas o contexto não permite viajar para a Costa do Marfim. Isso, posso dizer, é sem chance. Quisesse manter fora da cadeia ou vivo, é melhor estar fora do país, infelizmente. Os próprios candidatos, neste momento, os candidatos da oposição, no caso, muitos estão com o risco de serem presos essa semana. Um exemplo, no domingo, estávamos numa reunião para o meu candidato, quando recebemos a informação de que os militares tinham cercado o partido, como chamamos, o escritório, né, do partido. Graças a Deus o candidato não estava lá. Mas como é que militares podem aparecer de um dia para o outro, cercando o escritório, o gabinete do político? É um pouco complicado, é esquisito. Eu acho que é uma coisa que não aconteceria no Brasil, nem aqui na Europa. Você percebe? Então, de fato, é um risco, seja de cadeia ou até de ser morto. Isso já aconteceu, já tem candidatos mortos, etc. Então, ninguém descarta essa possibilidade para os candidatos. É um grande risco, de fato, infelizmente. Ou seja, falando-se de países do continente africano, atualmente, a gente está no ano de 2020, a gente está no século XXI, fazer campanha eleitoral aí ainda é um ato muito perigoso, um ato onde todas as pessoas envolvidas, sejam elas os candidatos ou as pessoas que apoiam ali o candidato, ainda não tem total segurança. É um pleito que você usou a expressão que se você não quer parar na cadeia ou não quer ser assassinado, é bom que você tenha mais cuidado. Essa é a situação, Badu? Infelizmente, é. Infelizmente, eu diria que, para mim, seria muito mais fácil estar no Brasil fazendo campanha agora para as prefeituras. Mas, como é um dever, eu resolvi, de fato, me investir muito mais nas campanhas nesses países, porque eu acho que tem que ter uma mudança nesses processos. Mas essa é a realidade. É muito perigoso ainda fazer campanha política na África. É muito perigoso. Badu, Muito perigoso. Badu, o nosso programa está chegando aqui ao fim e eu quero que você responda aí rapidamente para mim uma última pergunta, por gentileza. Apesar de todo esse cenário, apesar de todas as dificuldades, você, como uma pessoa nascida no continente africano, você acredita que a curto prazo possa haver mudanças e possa realmente haver democracia de verdade nesses países que hoje estão em conflito? Acredito. Eu posso. Já duvidei, alguns meses atrás já duvidei, mas é um vento de mudança nesses países. Eu acho que a juventude, a internet, tudo vem para transformar essas sociedades. As pessoas estão comunicadas. Há um desejo de participação. E é isso que está levando a essas crises. Então, é difícil hoje para um político, um presidente da República, querer se manter no poder nessas condições, tipo, mudando a Constituição para poder permanecer no poder. É uma coisa que não está sendo aceita hoje. Graças a Deus, eu diria. Portanto, as pessoas estão. É uma demanda de democracia, há uma demanda de eleições transparentes, justas e abertas. E isso, para mim, a curto prazo, eu acho que nos próximos 5 anos, as coisas podem mudar de fato.
Eu permaneço positivo Badu, com relação a isso. Badu, eu quero agradecer a sua presença aqui no Alesp Conecta, com essas informações sobre a política em países em conflito, em países do continente africano, que é uma realidade que para a gente aqui nem sempre a gente tem as devidas informações. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua presença aqui no Alesp Conecta. Eu que agradeço, Fábio. Um grande abraço ao povo brasileiro. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação pode ser vista e revista no YouTube. Então você entra no YouTube, digita Alesp, todos os nossos programas ficam arquivados lá. Obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo programa.